Estamos começando o nosso café com Felipe Jorron para o SET Universitário. Felipe Jorron, professor na Universidade de Montpellier III, Paul Valéry, nosso parceiro, nosso colega, nosso amigo, e que, evidentemente, é sempre um prazer conversar com ele. E vamos falar deste ano da peste, ano de pandemia, ano de confinamento, de reclusão, um ano diferente. E certamente um ano em que fomos, de certo modo, conduzidos a ver muita televisão, a navegar muito na internet, porque, além disso ser um pouco costume de todos, estamos reclusos. Felipe Jorron, tudo bem contigo? Que prazer te ver. Tudo bem, também é um grande prazer te ver, apesar das circunstâncias, do contexto, da pandemia, é um grande prazer. Muito bem, então, já vou te fazer aqui um brinde por tudo, pela saúde, pela vida, pela alegria de te ver. Também. Felipe, vamos bater esse papo, então. Como é que tem sido esse ano da pandemia na França? Eu acho que foi assim como se foi bastante complicado para as pessoas. Teve que ficar em casa entre o mês de março e o mês de junho, com o confinamento. Foi bastante complicado, mas pessoalmente para mim foi, eu acho, mais tranquilo, né? Gostei bastante de ficar em casa, lendo, escrevendo, cuidando da minha casa, da minha família. Foi assim bastante tranquilo, mas é claro que para cada um aqui houve bastante tinha também informações discordantes da parte do governo, interpretações diferentes também. Enfim, todo mundo estava se adaptando à situação em função das informações em relação ao contexto sanitário. Foi assim. Aqui no Brasil tem sido muito confuso, porque a gente não chegou a ter um confinamento bem coordenado e geral. Teve um pouco, mas variou de estado para estado. Além de tudo, não teve uma coordenação central, com o presidente da República adotando atitudes provocativas, negando, minimizando a doença, o perigo. Como é que foi na França? Teve uma coordenação central do presidente da República adequada? E, de maneira geral, as pessoas cumpriram o confinamento? Sim, houve uma coordenação central, isso com certeza. Todo mundo cumpriu o regulamento, quer dizer, o confinamento, né, em casa. Tinha que assinar, preencher um documento e assinar a cada dia quando as pessoas precisavam sair para fazer compra, ir para o supermercado, ir para o trabalho quando for necessário. Mas realmente o confinamento foi cumprido. Houve também a nível do trabalho, uma boa parte das pessoas, dos assalariados, fizeram o trabalho à distância, é assim que se diz. E isso. E não, tudo foi cumprido sem nenhum problema durante esses meses entre março e maio, final de maio, junho. Nós estamos gravando esta conversa em setembro. Aqui em Porto Alegre, cinza e frio. Em Montpellier, que é uma cidade luminosa, final de verão, calor, 30 graus, é isso?
É isso mesmo. 30 graus hoje e vai ser assim durante toda a semana, a toda a próxima semana. E há uma preocupação com a chegada do outono e do inverno em relação a uma segunda onda do vírus? Sim, há uma preocupação. Mas as pessoas também estão, assim, é um problema de informação. Todo mundo acha que o vírus está relacionado à questão da temperatura externa, mas, assim, não tem, assim, uma relação direta com a temperatura do externo. Na verdade, é porque quando faz frio, as pessoas ficam mais em casa, ficam mais num lugar assim fechado e aí tem mais risco de ficar com assim ficar doente. Mas não é porque Sim, fica mais frio que que o tem vírus esse está. problema. Exato. Sim, aqui no Brasil nós tivemos casos como em Manaus, de muita morte, e é uma cidade de clima muito quente. É, Então, é. essa relação direta. Felipe, tem dois temas que nos interessam muito e que, de maneira geral, preocuparam o mundo inteiro. Um deles é o tema da educação. Aqui, a educação presencial ficou parada, está parada, e isso desde março. Então, o que aconteceu foi que passamos ao ensino remoto, principalmente na universidade. As universidades privadas tiveram mais facilidade para fazer isso. Como é que funcionou na França? Parou tudo? Teve ensino remoto? Quanto tempo parou? Como é que funcionou? As aulas no primeiro grau e segundo grau recomeçaram uns 10, 15 dias. Tudo recomeçou em presencial. E na universidade as aulas vão recomeçar na próxima semana. Por exemplo, as minhas primeiras próximas aulas, primeiras aulas vão recomeçar terça-feira. E vai ser em presencial. Só que todo mundo sabe que daqui a pouco, não sei se vai ser daqui a uns 15 dias, 3 semanas, um mês, um pouco mais, a gente vai entrar certamente numa segunda fase. A segunda fase para a gente vai ser, ao mesmo tempo, o presencial, as aulas em presencial e as aulas remotas, à distância. Tecnicamente, se a gente entrar nessa segunda fase, a gente vai dividir as aulas, os alunos, a gente vai dividir em 2, 3, 4 grupos. E a gente vai continuar a dar aula em presencial com um grupo e os outros grupos vão seguir a aula assim, à distância. E assim por diante as outras semanas. A segunda semana com outro grupo, a terceira semana com o terceiro grupo e assim por diante. E se realmente houvesse um confinamento da universidade, um confinamento geral da universidade, aí a gente entra na terceira fase, que é o ensino à distância, total, geral. Assim, na próxima semana, por exemplo, a gente ouve as nossas reuniões de informações para os alunos esta semana, mas a partir de segunda-feira começam as aulas em presencial. Perfeito. O outro assunto, Felipe, diz respeito à cobertura da mídia em relação à pandemia. Aqui no Brasil, muita polêmica. Parte da mídia ficou com o governo, que de alguma maneira nega ou minimiza a pandemia, e outra parte fez uma cobertura intensa. O governo chamou até essa cobertura, especialmente a cobertura da Rede Globo,
de cobertura, de jornalismo funerário, porque só enfatizaria a mortandade. E o governo queria que se falasse mais dos casos de recuperação, de número de curados. O que aconteceu aí na França? Teve esse tipo de polêmica? Teve divisão? O governo adotou um comportamento padrão de racionalidade e coerência? Ou houve a tentação do negacionismo? Não, não houve negação, não houve assim a tentação do negacionismo da parte do governo. Eu acho que eles informaram o que precisava ser dito. Depois, é claro que tem bastante polêmicas, assim, umas discussões entre os expertos, principalmente os assim, expertos, os médicos, os especialistas em virologia, explicando o que tinha que ser feito, o que precisava ser feito, talvez e certamente também as faltas do governo em termos de medidas que tinha que ser tomada. Mas, assim, é claro que na mídia houve bastante discussões e com assim umas posições diferentes, mas isso dentro de uma discussão normal na mídia. Mas o que está talvez mudando um pouco as coisas, até que isso é um pouco acessório, né? Acessório, posso dizer assim, Pode dizer, claro. acessório, é Secundário. que hoje é domingo, ontem, sábado, houve mais uma, de novo, um dia o sábado dos coletes amarelos que recomeçaram. Mas ainda estão em ação. Estão em ação, mas assim em diversas cidades importantes da França, Paris, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Nantes. Como é? Qual a posição dos coletes amarelos em relação à pandemia? De uma forma geral, apesar, assim, mesmo se é difícil assim dizer que todo mundo está numa mesma assim conscientização da questão do problema, mas bastante se nega em, por exemplo, colocar a máscara. Está difícil. Aí tem essa questão também que em algumas cidades europeias houve assim uns eventos, umas manifestações contra a colocação da máscara, Sim. né? A utilização da máscara. E porque aqui no Brasil também tem gente que não quer usar a máscara, tem quem veja nisso um atentado às liberdades individuais, ninguém poderia ser obrigado a usar uma máscara. Por um lado, é difícil de compreender, porque a gente fica pensando, bem, é um mecanismo de proteção não só a si mesmo, mas também aos outros. Então, parece assim razoável, além de que não causa, pelo menos a mim não causa grande desconforto. Não é agradável usar, mas não chega a ser insuportável. Não, mas eu acho que também, a nível da população geral, pode ser na França, pode ser em outros países, eu acho que tem uma confusão em relação à utilidade da máscara. Todo mundo acha que, porque quando colocam a máscara, isso é útil para se proteger. Mas, na verdade, o uso da máscara é, sobretudo, para proteger o outro, para proteger os outros. Então, eu acho que assim tem uma dificuldade
de compreensão em relação à utilidade da máscara. Aqui, Felipe, ficou politizado, ideologizado, de certa maneira. Defender o uso da máscara ficou com a esquerda, ser contra o uso da máscara ficou com a direita. Tudo foi politizado, em função, inclusive, das posições bolsonaristas e da reação ao bolsonarismo. Então, teve também uma grande polêmica em torno de medicamentos. Por exemplo, o uso da cloroquina. E eu me lembro que na França isso também aconteceu, principalmente pelas posições daquele pesquisador, médico, cientista, o Didier Raoult. Como é que ficou isso? As pessoas defenderam muito a cloroquina na França ou essa polêmica passou logo? Houve uma briga entre cientistas, pesquisadores sobre a utilização e as posições do Dr. Raoult em relação à utilização da cloroquina. Mas até agora, mas está se acalmando bastante. É claro que alguns países, como no Brasil, nos Estados Unidos também, essa discussão foi bastante viva, mas agora está, vamos dizer, mais tranquilo, mais calmo. Não, afinal, não teve assim da parte da população, assim do povo francês de uma forma geral, uma grande distinção entre os que estão a favor e outros que ficam mais reservados, ficam mais assim querendo mais assim informação em relação à utilização desse remédio. É claro que por cima disso sempre tem assim todas as teorias do complô, várias informações, fake news e assim por diante, mas não foi assim um sujeito de discordância, posso dizer assim, uma de briga entre aqueles que estão em favor e outros que estão em desfavor. Como é que chegaram na França as notícias sobre a pandemia no Brasil? Chegou muita notícia? De que maneira chegou? Os franceses, em meio à pandemia, chegaram a, digamos, voltar os olhos para fora da França? Ou a preocupação com o vírus dentro da França fez com que não houvesse tempo para pensar ou para noticiar o que acontecia em outros países como o Brasil? É claro que a gente recebeu bastantes informações sobre o que acontecia fora da França, principalmente nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Eu me lembro, alguns meses atrás, durante o confinamento, a mídia mostrava as imagens do enterro das pessoas, de doentes, né, mortos do Covid-19, em São Paulo, mostrando lá uma parte do cemitério onde as pessoas ficavam enterradas, se fala assim, enterrados, quer dizer... Das covas abertas, enfileiradas, eram imagens terríveis. Foi bastante chocante isso, mas aconteceu também nos Estados Unidos, né? Não foi apenas no Brasil, mas são imagens bastante chocantes, porque o que é isso também o problema dessa doença, é que a gente não está vendo nada, a gente não sabe qual é o perigo que está ao redor da gente. É por isso também que as pessoas ficam assim mais ou menos tranquilas, porque e talvez também descuidando um pouco, não se lembrando que precisa utilizar a máscara, pelo menos isso, é porque a gente não está vendo absolutamente nada. Pelo menos essas imagens mostram
mostrava que tinha umas consequências últimas a essa pandemia, quer dizer, a morte das pessoas. Tu és um sociólogo, vocês trabalham muito com a noção de imaginário. O que se pode dizer? Dá para dizer já alguma coisa, sociologicamente falando, em termos de como isso afetou ou não o imaginário social? A pandemia produziu alguma coisa que já se possa analisar em termos de imaginário, sociologicamente falando? A gente pode fazer algumas hipóteses. Por exemplo, eu trabalhei bastante sobre, é claro que enquanto sociólogo trabalho com a relação social, o laço social, o lhame social, enfim, essas coisas, a relação ao outro. E nos trabalhos anteriores trabalhei sobre a questão da festa e sobre o contato festivo. E é claro que essa pandemia está mexendo não sei como dizer isso, as cartas do mundo social. Agora é um mundo sem contato, é um mundo, talvez é uma socialidade, talvez o que está acontecendo são os premissas de uma socialidade sem contato, de um relacionamento ao outro sem contato. E isso, para um sociólogo, eu acho que é bastante interessante. É como se como fazer, por exemplo, fazer uma festa sem contato, como trabalhar sem contato com o outro, como fazer talvez o sexo sem contato. Tudo isso são assim uns elementos de reflexões que eu acho bastante interessantes e que precisam ser aprofundidos daqui para frente. Outro aspecto que chama atenção, e isso que tu estavas dizendo é muito interessante, quando a gente pensa numa sociedade como a brasileira, de muito contato, de muito toque, de abraço, de beijo, é realmente impactante passar quase todo um ano obrigado a não ter contato, ao isolamento, quase, embora tenha tido muita aglomeração e falha nisso, mas, de maneira geral, era preciso, e é preciso se cuidar, e o contato diminuiu, as aulas pararam, agora é tudo pelo Zoom. Então, também veio à tona essa questão da tecnologia. A tecnologia consegue substituir essa relação presencial? Aulas pelo Zoom têm a mesma eficácia que aulas presenciais? Foi um laboratório para a tecnologia, para o uso da tecnologia. Como é que os franceses têm encarado isso? A tecnologia tem dado conta ou o desejo do presencial? Ou, ao contrário, ficou demonstrada a força e a diferença, o valor do presencial? Eu acho que foi demonstrado o valor e a força do presencial. Está todo mundo descobrindo aqui, até os universitários. Nós estávamos preparados para dar aula à distância e a gente está descobrindo isso. A gente fala disso, por exemplo, na minha universidade, a gente fala disso desde o mês de, vamos dizer, abril, maio, para se preparar para o novo ano universitário, que começa agora, em setembro. Mas aí a gente pensou em 3 fases, uma presencial, uma semipresencial, uma última fase totalmente distancial, mas eu acho que, apesar de ter preparado assim alguns recursos técnicos para antecipar a terceira fase,
ninguém, nenhum dos meus colegas queria entrar nessa terceira fase, mas eu acho que isso vai, de um certo modo, acontecer, pelo menos numa divisão, uma partilha entre o presencial e o distancial, quer dizer, a segunda fase, que a gente chama aqui a segunda fase. Então, eu acho que todo mundo, isso é uma discussão, porque na nossa universidade nós vamos ter as eleições do reitor da universidade e dos 3 conselhos no mês de outubro. E isso essa questão é justamente um dos assuntos principais que vai dividir um pouco a comunidade universitária. E sobre o uso, o não o geral do recurso numérico da aula, ou, pelo contrário, o fato de continuar, o mais que possível, continuar a dar aula em presencial. Essa discussão está bastante animando toda a situação, assim, as discussões na comunidade universitária. Mas, assim, para dar o meu sentimento, eu acho que está complicado, porque eu vou, por exemplo, dar essa aula, começar as aulas terça-feira, e é claro que eu não sei exatamente como é que vai ser, eu não sei o que dizer, o que fazer se um aluno, 2 alunos, 3 alunos entrar na sala de aula sem a máscara, o que eu vou poder fazer. É claro que eu vou poder ligar para alguns técnicos, alguns políticos da universidade para assim, para avisar que existe um problema, mas eu sei que isso pode gerenciar umas dificuldades também entre os alunos. Tá todo mundo aqui, sabe? Vamos dizer que eu estava falando de uma sociedade sem contato, mas essa sociedade, essa socialidade sem contato, ou essa sociedade sem contato, está muito afim também de entrar em contato, e talvez pode entrar em contato com muita violência também. Aí, sabe, para compensar. Aí, eu não sei, eu não sou policial, eu não sou, nem quero também gerenciar esse tipo de coisa na sala de aula. Então, vamos ver o que vai dar, mas eu estou bastante preocupado em relação a isso. Tu falasse da eleição do reitor. É uma universidade pública. É eleição mesmo ou é, como se diz, uma consulta que se encaminha ao presidente da República, ao Ministério da Educação, uma lista tríplice? É eleição? O que tem mais votos ganha e fim? Os alunos têm no voto o mesmo peso ou professores e funcionários têm um peso diferente? É diferente assim, do Brasil, pelo menos das universidades brasileiras públicas. O que está acontecendo aqui é que tem 3 conselhos: o Conselho de Administração, o Conselho Científico e o Conselho da Vida Universitária, dos assuntos acadêmicos. Aí, os professores, os técnicos e administrativos, assim como os alunos, têm representante em cada um dos 3 conselhos. Existe uma repartição que pode ser diferente entre o Conselho de Administração, o Conselho Científico e o Conselho dos Assuntos Acadêmicos. E depois dessas eleições, dos 3 conselhos, é só depois que cada conselho vai eleger o vice-reitor de cada conselho. Então, o vice-reitor do Conselho de Administração, o vice-reitor do Conselho Científico e o vice-reitor do Conselho dos Assuntos Acadêmicos. E é também
o conselho de administração que vai depois eleger o reitor da universidade. Então, é como em relação aos conselhos municipais da maior parte das cidades. A população elege os conselheiros e os conselheiros elegem o prefeito. Isso mesmo, isso mesmo. A eleição dos vice-reitores e do reitor acontece mais ou menos um mês depois da eleição dos conselheiros nos 3 conselhos. Que interessante. Felipe, estamos nos aproximando do final. Queria te perguntar, então, ainda porque, claro, nós aqui trabalhamos numa faculdade de comunicação, temos muito interesse sobre a questão da mídia. Na tua avaliação, a mídia francesa cobriu bem até agora a pandemia, ou não? Sim, bom, isso com certeza. Eu acho que sim. Aí depois, com muitos debates, é claro, assim, muita briga também entre os jornalistas, os políticos, os científicos, mas eu acho que, de uma certa forma, o povo, o telespectador, pelo menos o povo francês foi bastante esclarecido em relação ao que estava acontecendo. Agora, depois, tudo depende da interpretação que é feita, né, das informações que estão dadas, mas tudo depende do que você vai fazer enquanto cidadão da informação que você recebe. Aí, por cima disso, é claro que tem formas de desinformações, de fake, de complô, assim, perto de mim, na minha família, todo mundo vai interpretar a informação recebida como acha, como em função, vai receber essa informação em função do medo também, que está animando a pessoa. Teve muita fake news em relação à pandemia? Como um pouco, assim, todas as fake news que existem lá na internet, nas redes sociais, em relação à utilidade, por exemplo, da máscara, a utilidade do distanciamento individual, social. Claro que houve assim umas fake news, mas e também umas fake news que estão assim bastante reutilizadas, como eu estava falando, nessas manifestações dos coletes amarelos, por exemplo, reivindicando também a importância da liberdade, que, na verdade, por exemplo, o governo queria fechar a boca com a máscara, fechar a boca do povo francês, porque eu sabia que, como qualquer povo, mas se fala disso do povo francês, que ele fala muito, ou pelo menos que ele reivindica muito, então que a máscara era uma forma assim utilizada para que ele parar de reivindicar as coisas. Isso. Felipe Jorron, que prazer falar contigo. Muito obrigado neste nosso café aqui para o SET Universitário. Saúde! Saúde! Foi um grande prazer também falar com você, te ver vocês. Pelo menos não estou vendo nada, mas pelo menos eu estou mandando um grande abraço virtual para você e para vocês todos. Valeu, Felipe. Obrigado. Ficamos em contato. Muito obrigado mesmo. Um abração. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.